a PRG9, né? E é sobre esse tema que nós vamos com o Programete dos 100 anos do rádio nesse momento aqui na sua Tupã. 100 anos de rádio no Brasil. Rádio Excelsior. A PRG9, Rádio Excelsior, foi fundada em São Paulo em novembro de 1934 por Paulo Machado de Carvalho. Transmitia música erudita e programas culturais, missas e também um programa dedicado especialmente ao turfe. Após um acordo com a Arquidiocese, ainda nos anos 1930, o slogan da Rádio Excelsior passou a ser A Voz de Anchieta, e a emissora ficou conhecida como a primeira estação católica do mundo. O empresário Vitor Costa adquiriu a frequência da Excelsior em 1953. Já no início da década de 1960, o programa Picape do Pica-Pau, do jornalista Walter Silva, era sucesso de audiência. Fernando Morgado, professor de comunicação e consultor. Em meados dos anos 60, o Roberto Marinho e as organizações Globo incorporam todas as emissoras de rádio e TV que estavam sob gestão do Vitor Costa. E daí a Rádio Excelsior vai para o âmbito da Globo e começa, assim, a formação do Sistema Globo de Rádio. E como sistema, houve a necessidade de colocar nas emissoras uma personalidade mais definida, exatamente para pegar públicos complementares à Rádio Globo, que era a principal emissora. LP Excelsior, a máquina do som. Volume 7. O projeto da Excelsior, ele é importante porque ele traz para São Paulo um formato de programação jovem, musical, leve, um pouco mais descontraída que aquele que dominava o rádio até então, nos anos 70. Era um projeto que nasceu no Rio de Janeiro, deu certo primeiro no Rio e foi replicado em São Paulo. E esse pioneirismo em replicar em São Paulo acabou rendendo a Excelsior um carinho do público jovem daquele período ali. A Rádio Nacional de São Paulo se tornou um espelho da Rádio Globo, enquanto a Excelsior, a máquina do som, espelhava a programação da Rádio Mundial do Rio de Janeiro. A Rádio Excelsior, assim como a Mundial, ela falava para o jovem, mas ela não tinha a descontração, ela não tinha a leveza que, por exemplo, a Rádio Cidade passaria a ter, ou como a Rádio Transamérica nos anos 80. Eu diria que a Rádio Excelsior, ela em termos de plástica, de estilo de locução, ela cumpre um papel de transição. Você tem pessoas mais leves e descontraídas, mas ainda você tem alguns locutores de voz impostada, vinhetas não necessariamente tão jovens e modernas. Excelsior. A Excelsior, ela abre um caminho de diálogo mais estreito entre o meio rádio e os jovens e serve também como transição para aquilo que a gente passaria a ouvir nas décadas de 80, final da década de 70 já, mas década de 80, 90, no FM musical. Uma pessoa fundamental na construção do sucesso das emissoras musicais jovens do Sistema Globo de Rádio foi Newton Alvarenga Duarte, o imortal disc jockey Big Boy, que também tinha um programa na Excelsior. Hello, crazy people. Big Boy. Muito da alma da comunicação que se fazia no Sistema Globo de Rádio para jovens vem da cabeça, da personalidade e da genialidade do Big Boy. Hello, crazy people. No ar, Big Boy Show.
A máquina do som também cumpriu um outro importante papel no Sistema Globo de rádio. Como a emissora era considerada alternativa, a Excelsior serviu como plataforma de lançamento para novos formatos e, sobretudo, novos profissionais. Muita gente que depois se destacou na comunicação começou na Excelsior. O Boninho, que é diretor do BBB e de outros programas, começou a sua carreira profissional na Rádio Excelsior. Maurício Kubrusli se torna uma figura-chave da Excelsior FM. E, claro, a gente não pode esquecer do Faustão. Em seus últimos anos, a equipe e a programação da Rádio Excelsior foram um embrião para a criação da rede All News, a CBN. A máquina do som levou sua programação ao ar pela última vez em 30 de setembro de 1991, sendo substituída no dia seguinte pela rádio CBN São Paulo. Bye, bye, so long. 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. Celso fez essa história, né, e mudou o rádio no Brasil através das suas experiências, das suas investimentos, enfim, começou como a primeira rádio católica do mundo, você viu? E depois acabou como uma rádio de piloto teste, né, para a rádio musical. Big Boy fez muito sucesso, né, tinha até LPs que ele lançava, também trazia. Enfim, foi uma rádio que marcou o rádio brasileiro e hoje, atualmente, o canal que seria da Excelsior é ocupado pela CBN.